Olá, caros alunos, sejam bem-vindos. Vamos então dar continuidade. Vamos aprender hoje a trabalhar com caracteres, strings ou frases na linguagem C, tá? Então, um caractere é um tipo de dado padrão e, por ser um tipo padrão, ele não vai precisar de uma biblioteca extra para trabalhar, o byte em si, né? Ou um caractere. A forma de declarar um caractere é dada dessa forma aqui, né? Então, vai criar char C. Então, está criando uma variável do tipo caractere. E ele reconhece isso como um sistema padrão, né? A atribuição é feita da seguinte forma. Então, C igual ao caractere A, ao caractere 1. Isso aqui não é o número 1, tá? É o caractere 1, caractere cedilha e assim por diante. Então, existe uma tabela chamada tabela ASCII e ela vai definir alguns caracteres, né? Então, por exemplo, o caractere 0 é o 48, é o caractere 0, né? Ele tem um número dentro dele, o computador guarda isso como números, né? Como 48. O 1 é o 1, é o 49, o 2, 50 e assim por diante. A letra A maiúscula, por exemplo, é 65, o A minúsculo é 97 e vai ter um monte de definições. A gente tem que saber isso de cor? Não, óbvio que não, né? Tem alguns caracteres especiais. Por exemplo, a gente sempre queria fazer um fim de linha, ou seja, criar uma nova linha, né? A gente imprimiu /n, que é o caractere 10. Existe também um caractere chamado caractere nulo, que é o /0, que ele vai estar no fim de todas as strings ou todas as frases, ele vai ter esse caractere aqui. Então, se eu botar lá, qual é o teu nome? Eu digitar José, ele vai gravar José /0. Esse /0 é o caractere 0 que indica que acabou a frase, tá bom? Então, por exemplo, assim, ó, aqui eu já estou definindo algumas bibliotecas, que a gente sempre vai usar ela por padrão, né? Então, eu criei o caractere C e disse que C é igual ao caractere 0. E aí depois vou imprimir o caractere definido, e aí eu vou imprimir o caractere, é sempre o %C, tá? E aí então vou imprimir o caractere no formato de caractere, o caractere chamado C. Ele vai definir, imprimir lá o 0. Agora, se eu botar o 48, eu disser C igual a 48, e quando imprimir o C, vai aparecer o 0. Por quê? Porque o 0 é o caractere 48. A gente tinha visto a nossa lista aqui, o caractere 0 vale 48. Então, se eu disser para ele C igual a 48, ele está entendendo que isso aqui é o caractere 0. A representação gráfica do caractere 48, para nós, é o que a gente reconhece como 0. Tá bom? Então a gente já sabia, né, que %D é usado para inteiros, %F para float e %C agora é para imprimir um caractere. Tá? Então, só para relembrar aqui, né? A gente também pode utilizar os caracteres e imprimir eles como um for. Por exemplo, assim, criei o caractere C e estou fazendo for C igual a ponto vírgula. Enquanto C for menor ou igual a Z, faz C igual a C mais 1, né? C mais igual a 1. Com isso, aí eu vou imprimir, dentro desse for, eu vou imprimir o caractere, quebrar a linha, e o caractere que eu vou imprimir é o C. Tá bom? Então, quando eu imprimir isso aqui, vai imprimir de 0, de A até o Z, né? Tá bom? Bom, para a gente ler caractere, tem uma função chamada getChar. É essa função aqui. E depois que tu digitar, vai ter que digitar a letra N. Vai dar para digitar o Enter, né? Para ele poder aceitar. Essa função getChar, ela vai estar dentro da função conio. Conio, né? Conio. Então, por exemplo, se eu quiser usar a função, né, que eu estou definindo duas variáveis, C e D, escrevi na tela, digite o caractere e botei C igual a getChar, abre parênteses, fecha parênteses. E aí depois vou imprimir, duas quebras de linha, caractere digitado, e caractere C. Tá? Então, quando eu escrever isso aqui, eu vou digitar lá uma letra, vou dar Enter, e ele vai fazer a leitura do nosso caractere. Então, nessa função, nessa biblioteca ali, conio.h, estão definidas duas funções para leitura de caractere, que retornam logo após a tecla ser pressionada. Então eu tenho, aí nessas duas aí, não é necessário dar o Enter depois, né? Então na função getChar, eu tenho que digitar a letra, né, e o Enter. Se eu usar só o getCH e o getChe, com E no fim, né,
tu vai ter duas formas distintas, né? O get, com E no fim, faz a leitura e permite sua escrita na tela. Então, se eu botar lá, ó, digite um caractere, C igual a get, aí eu vou digitar a letra A. No que eu digitar o A, ele retorna. Não preciso digitar A, Enter. Eu só digitar o A e ele vai imprimir caractere digitado. E é isso aqui, tá? É assim que funciona. Se eu usasse o get, CH, quando eu digitasse a letra A, ele não vai mostrar na tela. Ele vai receber, não vai mostrar na tela, mas ele vai salvar no valor da variável. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o getCH, digite um caractere, C igual a getCH. Caractere digitado foi o A. Só que quando eu digitei o A aqui, ele não apareceu. Quando eu usei, voltando um para trás aqui, quando eu usei o get, ele apareceu aqui, e depois quando eu imprimi, apareceu de novo. Se eu uso o getCH, aqui ele não aparece, mas ele guarda o valor na variável, tá? Alguns caracteres especiais, então o barra N é nova linha, o barra T para tab, barra B é o retrocesso, ou backspace, né? O barra aspa dupla para aspa, se eu quiser imprimir uma barra é barra barra, e o barra zero é o nulo para final de strings. Tem algumas bibliotecas também, algumas funções, desculpe, que são bem interessantes, a gente vai ter que usar, aprender a usar elas, né? E elas estão dentro dessa função aqui chamada, essa biblioteca chamada ctype.h. Então, algumas funções que estão aqui dentro, por exemplo, toLower, ele converte o caractere em minúsculo. Então, se eu digitar um A maiúsculo, ele vai passar o A para minúsculo. toUpper faz o contrário, passa de minúsculo para minúsculo. isAlNum verifica se é alfanumérico. isAlpha vê se é uma letra do alfabeto. isControl verifica se é um controle de controle, se é um dígito, se ele tem uma representação gráfica ou não, é isgraph. isLower verifica se ele está minúsculo, então aqui é para passar para minúsculo e esse aqui é para verificar se ele está minúsculo. Verifica se é imprimível. isUpper para ver se é maiúsculo, se é o caractere no espaço em branco, se é um ponto e se é um dígito hexadecimal, tá? Então algumas funções, isso aí vai ser bastante útil, a gente vai ver, quando a gente quer manipular uma string, manipular alguns caracteres, a gente vai ter que usar isso aí, essas funções. Então vamos ver, por exemplo, assim, ó, uma função. printf digite um caractere, A igual a get. Então, salvar na variável A, uma variável que eu vou digitar no teclado. Então, no caso aqui, eu digitei, ó, digite um caractere, digitei o A. E eu peguei o B igual a toUpper do A, ou seja, eu peguei a variável A, passei ela para maiúsculo e salvei na variável B. Então, digitado, %C é o caractere A, e em maiúscula, o caractere que é o B. E aí, no caso, ele digitou A minúsculo e depois em maiúscula o B, que ele usou a função toUpper para fazer essa conversão. Bom, frases ou strings na linguagem C são definidos como vetores de caracteres com o último caractere /0, tá? Então, o formato para imprimir é %S. Quando quer imprimir uma frase, né, tu vai usar print %F. Então, por exemplo, estou criando aqui uma frase, né, char C do tamanho máximo 50. Então, isso aqui é um vetor de caracteres, o que é uma frase para nós, né? E ela começa dizendo o valor bom dia. E eu vou imprimir essa frase, para imprimir uma frase, então, %S, e a variável é a variável C, que tem dentro dela bom dia. Então, executando esse código, vai dar isso aqui. Sugiro vocês implementarem isso, né? Ver se funciona certinho. Testem, né? Experimentem. Para ler frase, tu usa a função getS. Então, vamos ver. Então, aqui o que eu digitei? Char C50, criei uma string, né? Com 50 caracteres, escrevi na tela, digite seu nome. E usei a função getC para ler o que eu vou digitar. Então, eu digitei lá José Eduardo e ele vai salvar na variável C o que eu digitei, que é José Eduardo. Então, se eu imprimir agora bom dia, vírgula, e uma string, e nessa string eu botar o C, que era o meu nome, né? Vai ficar bom dia, José Eduardo. Tá? Então, gets para ler e para imprimir %S. Então, se tu usar a função scanf, não é possível a leitura de espaços, né? Então, no código abaixo, por exemplo, a variável C ficou como sendo somente José ao invés de José Eduardo. Por quê?
Porque eu mandei fazer um scanf com %s. Em vez de eu usar o gets, eu usei o scanf %s. Tá? Esse programa ele é muito parecido com o anterior. Antes eu usei um gets na variável c e aqui eu resolvi usar um scanf %f. Nesse caso ele vai pegar só o José, quando eu botar um espaço ele não vai salvar o que tem depois. E aí ele vai salvar só o José na variável c. Tá bom? Então isso é um cuidado que tem que ter. Não sugiro ninguém utilizar o scanf %s, né? Porque no primeiro espaço que tu der, tu perde o resto da tua frase que tu está digitando. Tem uma função também chamada puts, que é puts, né? Que é puts. No caso aqui, eu peguei a função digite seu nome, escrevi digite seu nome, usei o gets para ler, daí no caso digitei José Eduardo, enquanto boto o puts, a variável, ele já imprime direto. Só que eu não consigo montar nada mais complexo, né? Por exemplo, aumentando um pouco aqui, botei ali, digite seu nome, aí digitei José Eduardo, aí li com a função gets. Aí eu boto puts c, né, eu imprimi essa variável, só imprimi o José Eduardo. Com o printf eu posso elaborar um pouquinho mais, né, eu posso botar assim, ó, já vai tarde, e aí botar um %s e a variável, então vai ficar já vai tarde José Eduardo. Tá? No puts eu não tenho como fazer isso, certo? Muito bem. Tem algumas funções também úteis, bastante úteis para string. E aí, no caso, elas estão nessa biblioteca chamada string.h. Uma dessas funções que estão ali dentro é strlen, que é o comprimento de uma string. Então aqui eu criei a variável c, que é um vetor de 50, criei um número inteiro chamado tamanho e imprimi na tela, digite seu nome. Com a função gets eu vou ler um nome, no caso eu digitei José Eduardo, e disse que a variável tamanho é igual ao strlen de c, ou seja, tamanho vai guardar o comprimento da variável c. E aí vai botar, seu nome tem número tantos caracteres, né? E esse tanto aqui é a variável tamanho. Fechou? Então, às vezes a gente tem que saber o tamanho da frase, às vezes a gente tem que procurar alguma coisa dentro da frase, tem que saber até onde procurar, né? E a gente faz isso usando o strlen. Tem outra função também, que é a comparação de duas strings, tá? Que é a função strcmp. str de string, cmp de compare, né? Então essa função ela retorna zero se as strings são iguais. Então, eu não tenho como dizer assim, se eu ler uma frase A e uma frase B, if A igual a B. Não tenho como ver isso, por quê? Porque A é um vetor e B é um vetor. A gente não pode comparar vetor assim, né? Infelizmente não dá para ser assim. Para fazer uma comparação, tu tem que usar essa função strcmp. Então vamos acompanhar o nosso exercício aqui. Ó. Eu criei a variável B, que é um vetor de 50, A também é um vetor de 50, e botei lá, digite uma frase e li a frase A. Digite outra frase e usei um gets para ler a variável B. E aí eu fiz a seguinte comparação. Se a comparação de A e B for igual a zero, quer dizer que são iguais. Imprime frases iguais. Se não, imprime frases diferentes. Então, no primeiro exemplo aqui, digitei uma frase ABC, digite outra frase ABC. As duas são iguais, então ele vai comparar e vai dar o resultado zero. Né? Então, a comparação disso deu igual a zero, imprime frases iguais. Depois eu digitei ABC e depois digitei ABC maiúsculo. Para eles são coisas diferentes, né? Ele imprimiu frases diferentes. Tá? Tem outra função chamada strcpy, que é para te copiar uma frase para outra variável. Então, de novo, criei duas variáveis, A e B, de 50 caracteres cada uma, escrevi na tela, digite uma frase, e botei lá gets A, ou seja, li a variável A. Digitei lá a frase fazendo slides. Aí eu copiei o conteúdo de A para B. Então, a partir de agora, B também vale a mesma coisa, fazendo slides. Quando eu imprimi a variável A e imprimi a variável B, ele mostrou as mesmas coisas, né? São duas variáveis, fiz a igualdade entre elas. Tem também uma função chamada strcat, que é para te concatenar, ou seja, para te juntar o conteúdo de duas frases. Então daí para isso tem que usar a biblioteca string também, né? Então a frase 2 é adicionada ao final da frase 1. Então, por exemplo, aqui eu tenho A e B, duas variáveis de 50 caracteres cada uma. Botei lá, digite o nome e li a variável A. Digite o sobrenome
e li a variável b. Aí eu usei uma concatenação, strcat, na variável a eu adicionei um espaço. Ou seja, quando eu digitei aqui José e depois digitei no sobrenome Baggio, quando eu rodar essa instrução aqui, a variável a, que era José, vai passar a ser José espaço. Depois vou concatenar na variável a, está valendo José espaço, mais o nome Baggio. Então a variável a vai ter José espaço Baggio, né? Então o nome completo, imprimi uma string, imprimi a variável a, e está com o José, o espaço e o Baggio. Primeiro eu concatenei o espaço, depois eu concatenei o Baggio. Beleza? Então, de conteúdo é isso. Eu vou parar aqui a nossa aula. E agora vai ter vários exercícios, vai ter uma lista para vocês resolver. Eu vou agora parar essa aula e vou parar pelo menos esse vídeo, né? E vou dar continuidade, então, gravando alguns exercícios para a gente ter uma familiaridade um pouco maior. Daí depois eu deixo o resto da lista com vocês, tá bom? Grande abraço, até mais.